meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Se em uma manhã, ao tentar ligar o carro, em vez de um zumbido de partida, você ouvir cliques irritantes, isso significa que a bateria está descarregada. Consequentemente, sua viagem será, na melhor das hipóteses, adiada por algumas horas e, na pior, completamente cancelada. Como verificar a bateria? Vamos lhe dizer no artigo. Afinal de contas, para não passar por uma situação semelhante, a condição da bateria deve ser monitorada regularmente. Maneiras de verificar a bateria. Na maioria dos casos, você pode verificar a bateria simplesmente olhando para o compartimento da bateria sob o capô. Recentemente, os fabricantes estão cada vez mais equipando suas baterias com indicadores embutidos. O indicador é um flutuador no compartimento da bateria. Dependendo do nível e da densidade do eletrólito, ele se volta para a janela de inspeção localizada na tampa da bateria, com a lateral pintada em uma determinada cor, em verde, nível de carga normal, preto, precisa ser recarregada, branco, precisa de substituição. Os valores das cores podem variar de acordo com o fabricante. Nem todas as baterias têm um indicador de carga embutido. Além disso, o método fornece uma estimativa aproximada que não leva em conta o desgaste da bateria e sua capacidade de manutenção. Você pode se deparar com uma situação em que o indicador estava verde à noite e, pela manhã, o carro não deu partida, porque a bateria está descarregada. O diagnóstico da bateria do carro com diferentes dispositivos será mais informativo. Para verificar a condição da bateria, geralmente são usados os seguintes dispositivos: um multímetro digital, carregador areômetro, plug de carga. Verificação da carga da bateria com um multímetro. Um multímetro digital e um dispositivo de medição elétrica de uso geral. Ele pode funcionar no modo de voltímetro, amperímetro, ohmímetro, etc. Com sua ajuda, você também pode verificar a tensão nos terminais da bateria. Os multímetros são populares devido ao seu baixo preço e aos seus amplos recursos. Portanto, a verificação da bateria com esse dispositivo é a maneira mais comum. Ela consiste em medir a tensão do circuito aberto. Em outras palavras, a bateria deve ser desconectada da rede elétrica do carro durante o teste. Não é recomendável usar esse método com o motor ligado para verificar o desgaste da bateria. Essa verificação não fará muito sentido, pois haverá outro dispositivo no circuito, o alternador. Os outros dispositivos de consumo de energia também determinam a tensão que estará na rede de bordo. Por esse motivo, os resultados da medição não estarão diretamente relacionados à bateria em si. Para testar o multímetro, conectamos os fios da sonda fornecidos ao multímetro, em preto ao soquete com, vermelho ao soquete VA. Em seguida, coloque a chave na posição para medir a tensão CC com um limite de medição de 20 V. Conecte as pontas de prova do multímetro aos terminais da bateria em paralelo, em preto ao terminal negativo, vermelho ao terminal positivo. Depois de medir a tensão, tiramos as seguintes conclusões: em 12,7 V ou mais, a bateria está 100% carregada, 12,2 V, o grau de carga. E de 50%, há uma chance de dar partida no motor, 12,0 V ou menos, bateria descarregada, provavelmente você não conseguirá dar partida no carro. A desvantagem desse método é que ele permite verificar a carga atual da bateria, mas não fornece informações sobre a capacidade da bateria de manter a carga por muito tempo ou de trabalhar sob carga. Não é recomendável fazer o diagnóstico com o multímetro imediatamente após a viagem. Se você carregou a bateria em casa, é melhor verificar a tensão imediatamente após o carregamento e verifica-la adicionalmente após algumas horas. Verificação da bateria com um carregador. É possível verificar a condição da bateria com um carregador se o carregador tiver uma função de monitoramento da carga da bateria ou um voltímetro embutido. O carregador não deve estar conectado à rede elétrica durante o teste. Conecte os fios do carregador aos terminais da bateria da mesma forma que com o multímetro. Se o carregador tiver uma função de monitoramento da bateria, controlaremos a carga pelo indicador A na maioria das vezes e um LED verde. Alguns dispositivos têm um botão especial para ativar o modo de controle. Para obter mais detalhes sobre como a função de controle funciona, consulte as instruções do seu carregador.
Se não houver função de controle no carregador, mas houver um voltímetro, use suas leituras. Os critérios de carga são os mesmos utilizados para verificar a capacidade da bateria com um multímetro. Verificação da bateria pelo nível e densidade do eletrólito. Há mais uma maneira de verificar a condição das baterias em manutenção. Ela requer um areômetro ou um dispositivo para medir a densidade do líquido. O nível do eletrólito em todos os bancos de uma bateria carregada deve ser o mesmo, aproximadamente 1 centímetro acima do topo das placas. E a densidade do eletrólito em diferentes temperaturas deve estar entre 1,27 a mais 20 graus Celsius e 1,31 a 10 graus Celsius. Não há instrumentos especiais para avaliar o nível do eletrólito. Você pode usar ferramentas, por exemplo, um pequeno tubo transparente com comprimento de 10 centímetros ou mais e diâmetro de até 1 centímetro. Para avaliar o nível de eletrolitos, faça o seguinte: desparafuse os plugs, abaixe o tubo no orifício até que ele fique apoiado na placa, feche a extremidade superior do tubo com um dedo e levante-o, meça o comprimento do líquido que permanece no tubo, esse. O nível do eletrólito: se o nível for inferior a 1 centímetro, adicione água destilada. A densidade do eletrólito e medida com um dispositivo especial, areômetro. Ele deve ser usado da seguinte maneira: monte o dispositivo de acordo com as instruções, desparafuse os plugs, sugue um pouco do eletrólito da bateria para o areômetro com a ajuda de uma pera, registre as leituras na escala. O método não nos dá a oportunidade de verificar a tensão nos terminais da bateria do carro. No entanto, ele dá uma ideia bastante completa do estado da bateria e bastante popular entre os motoristas. Verificação da bateria com um diapasão. A imagem mais completa da condição da bateria é fornecida pelo diagnóstico do plug de carga. O que um plug de carga e para que ele foi projetado? Os métodos descritos têm uma desvantagem significativa. Com a ajuda deles, é impossível verificar o desgaste da bateria. Ao contrário de um multímetro e de um carregador, o plug de carga é um dispositivo especializado. O diagnóstico da bateria do carro é sua única e principal função. A principal característica do plug é sua capacidade de testar a bateria em diferentes modos de operação, com carga e sem carga. Portanto, usando o plug, você obterá o máximo de informações sobre o estado da bateria em nível de carga, tempo de retenção da carga, presença ou ausência de placas defeituosas, o grau de sulfatacal, o desgaste da bateria, sua vida útil restante. Tipos de plugs de carga. O projeto do plug de carga é bastante simples e, na versão mínima, inclui os seguintes elementos obrigatórios: voltímetro, resistor de carga, a espiral, fio negativo com garra jacaré, sonda positiva, a pode estar no fio. Para saber de qual plug você precisa exatamente, determine as baterias que vai testar. Há poucos parâmetros definidores na tensão nominal da bateria e sua capacidade. Os plugs podem ser projetados para diferentes tensões, bem como para uma combinação de 6V, 12V e 24V. Nesse caso, o próprio usuário pode escolher o valor específico. Dependendo do modelo, o plug tem uma ou duas espirais de carga, que podem ser conectadas juntas ou separadamente. Para testar baterias com capacidade de até 100 Ah, e usada uma bobina. Se duas espirais forem conectadas com um plug, baterias com capacidade de até 240 Ah poderão ser testadas. Alguns modelos são equipados adicionalmente com um amperímetro. Nesse caso, os recursos do plug para medir várias características do circuito são significativamente ampliados. Esses plugs são usados com mais frequência em estações de serviço. Não é necessário comprar esse plug para verificar a bateria em casa. Como usar um plug de carga? Os plugs de carga para verificação de baterias podem ser comprados por relativamente pouco dinheiro em qualquer loja de autopeças. No entanto, nem sempre é possível encontrá-lo nas mãos de um motorista comum. Muito provavelmente, isso é consequência do estereótipo da complexidade de seu uso. Na verdade, tudo é muito simples. A seguir, mostraremos como verificar corretamente a bateria com um diapasão. A verificação da bateria é realizada em 3 etapas: preparação da bateria, teste sem carga, teste de carga. Preparação da bateria. Antes de começar a testar a bateria, você precisa fazer alguns preparativos e devem transcorrer pelo menos 7 horas entre a última viagem e o teste. A bateria deve estar desconectada da fonte de alimentação do veículo. Não é necessário remover a bateria do veículo. A temperatura recomendada para a bateria é de mais 20 graus Celsius. Se estiver mais frio lá fora, a bateria ainda deve ser removida do veículo, levada para casa e aquecida. Com baterias que podem ser reparadas, desparafuse os plugs e verifique o nível do eletrólito. Se necessário,
Complete com água destilada e aperte os plugs. Teste sem carga primeiro. Você precisa determinar o nível de carga da bateria. Para fazer isso, conecte o plug de carga aos terminais da bateria no modo de medição de tensão, sem carga. O algoritmo de teste é o seguinte: o fio negativo do plug conectado ao terminal negativo, o fio positivo ou a sonda é ao terminal positivo, faca a medição. Observe que podem ser necessárias etapas adicionais para desconectar a bobina de carga do plug. Você pode ler mais sobre isso nas instruções. A bateria é considerada pronta para o teste de carga se a tensão em seus terminais for de pelo menos 12,6 V. Em todos os outros casos, será necessário recarregar a bateria antes do segundo estágio do teste. Teste de carga: o teste de carga só é realizado em uma bateria totalmente carregada. O objetivo do teste de carga é que um resistor ou espiral no circuito seja usado para criar uma carga comparável à criada pelo motor de partida quando o motor é ligado. Dessa forma, a operação da bateria é simulada em condições reais. Proceda da seguinte forma: conecte a carga seguindo as instruções do seu plug, dependendo da capacidade da bateria e do modelo do plug. Pode ser necessário conectar duas cargas. Conecte o cabo negativo do plug ao terminal negativo da bateria, toque o terminal positivo da bateria com a sonda positiva e mantenha-a nessa posição por 5 segundos. Registre as leituras do dispositivo. A bateria é considerada em condições de manutenção se, sob carga, a tensão em seus terminais for superior a 9 V. O que fazer se a bateria não suportar a carga? No momento em que a carga é conectada ao circuito plug, bateria, a tensão de uma bateria em bom estado cai drasticamente e começa a subir imediatamente. Dentro de algum tempo após o teste, os parâmetros de uma bateria que pode ser reparada devem ser totalmente restaurados. Se a tensão de carga cair abaixo de 9 V ou não retornar a 12,5 a 12,7 V dentro de 10 minutos após a carga ser desconectada, a bateria será considerada defeituosa. É provável que as placas dentro da caixa estejam em curto-circuito. É necessário planejar a substituição da bateria. Como fazer você mesmo um plug de carga para uma bateria? O esquema principal do plug de carga é extremamente simples. A figura abaixo mostra o esquema de dispositivos com uma e duas espirais, respectivamente, e, portanto, há muitas pessoas que querem montar um plug de forma independente em casa com um voltímetro velho e um pedaço de fio enferrujado como carga. No entanto, antes de montar um dispositivo semelhante, considere o fato de que, no momento da conexão da carga através do circuito, fluem correntes muito grandes. Isso pode não ser seguro se o circuito for montado de joelhos. Além disso, ainda é necessário ter algum conhecimento para calcular a classificação da carga e, em seguida, fabrica-la com materiais improvisados. Enquanto isso, os preços dos plugs de carga nas lojas começam a partir de 1.000 rublos ou menos. E muito mais fácil e seguro comprar um. Verificação de uma bateria nova. Tudo o que foi escrito anteriormente diz respeito a como verificar uma bateria que já está em operação. Os mesmos métodos são usados para testar uma bateria nova. Exceto pelo fato de que os limites de medição são mais rigorosos, a tensão de circuito aberto, OCV, nos terminais deve estar entre 12,7 e 12,8 V, a tensão sob carga não deve cair abaixo de 10,5 V. A inspeção e a limpeza regulares da superfície dos terminais da bateria ajudarão a evitar óxidos e corrosão, que reduzem sensivelmente a capacidade da bateria de conduzir corrente. A verificação regular do nível do eletrólito e de sua densidade ajudará a evitar a queima, a oxidação subsequente e a destruição das placas, para baterias que podem ser reparadas. Definitivamente, não é aconselhável manter a bateria em um estado descarregado, pois isso acelera o processo de degradação das placas. A bateria deve ser recarregada regularmente para viagens pouco frequentes. Não é recomendável manter a bateria no carro por longos períodos de inatividade, ela deve ser removida, carregada e armazenada separadamente. Em conclusão, a verificação do desempenho da bateria do carro é essencial para garantir a eficiência e a segurança do veículo. Ao explorarmos diferentes métodos, como o teste de carga, a medição da tensão e a análise do estado de saúde, podemos identificar problemas potenciais antes que se tornem sérios. Lembre-se de que a manutenção regular da bateria não só prolonga sua vida útil, mas também contribui para um desempenho confiável do carro. Portanto, não negligencie essa parte fundamental do seu veículo e faça os testes necessários para manter tudo em ordem. Obrigado por assistir e até a próxima!